Então, uma boa tarde a todos. A ideia hoje é apresentar um exemplo completo de linhas de influência de reações para uma viga biapoiada, com 3 metros de vão principal e um balanço de 1 metro. Então, uma viga com um total de 4 metros. Então, a ideia toda relacionada às linhas de influência pode ser sintetizada a partir da nossa tentativa de responder à seguinte pergunta: o que ocorre com a reação Ra ou com a reação Rb, enfim, uma reação, à medida que uma carga móvel se desloca pela estrutura? Então, a nossa carga móvel aqui está representada por uma carga unitária de 1 kN, e essa carga unitária ela pode ocupar absolutamente qualquer posição na estrutura. Então, ela tanto pode estar na ponta do balanço, como pode estar ocupando qualquer outra posição sobre a viga. E aí a gente faz este questionamento: o que ocorre com a reação Ra? É possível a gente determinar uma única reação Ra, né, para uma estrutura submetida a uma carga móvel? Né? E é bastante fácil a gente chegar à conclusão que não é possível. Né? Essa carga ela se move quando ela está na ponta do balanço. A minha reação Ra vai ser uma, quando ela estiver no meio do vão, a reação Ra vai ser outra completamente diferente. E quando essa carga de 1 kN estiver, por exemplo, sobre o apoio A, né, a minha reação Ra vai ter outro valor. Então não é possível a gente determinar uma única reação. E para a gente responder a pergunta do que ocorre com essa reação Ra, a gente vai lançar a mão de uma ferramenta chamada de linhas de influência. Linhas de influência de reação, por exemplo, né? Então vai descrever a variação das reações em função de qualquer posição que a carga unitária ocupe sobre a estrutura. Então, um conceito mais geral de linhas de influência, né, passa pela variação de um determinado efeito, que pode ser reação de apoio, pode ser esforço cortante, momento fletor, esforços axiais, enfim. Certo? Mas quando a gente vai, então, hoje estar tratando de reação Ra, Rb, a gente quer saber como é que varia a reação Ra e como é que varia a reação Rb à medida que essa carga unitária se desloca ao longo da estrutura. Então, para isso, a gente tem uma sugestão, uma sequência sugerida, dividida em 3 etapas, 1, 2 e 3, descritas aqui. Né? Então, a primeira a gente vai dividir a viga em seções. Segundo, a gente vai calcular as reações quando aquela carga móvel unitária ocupa cada uma dessas seções. E, por fim, nós vamos graficar os resultados. Então, etapa número 1, dividir em seções. A sugestão é que se trabalhe, pelo menos no primeiro momento, com seções de metro em metro. Para essa nossa geometria, né, uma viga de 4 metros no total, eu acabo ficando com 5 seções, S1, 2, 3, 4 e 5, cada uma distante 1 metro, uma em relação à outra. Okay? Isso pode ser feito de outras formas, pode ser feito com intervalos menores, 50 centímetros e 50 centímetros, pode ser feito segundo necessidades geométricas. A minha viga ela pode não ter 4 metros fechada e eu posso dividir de outra forma. Então, nesse exemplo, a gente está fazendo em seções de metro em metro. Em segundo lugar, a gente vai calcular as reações Ra e Rb à medida que a carga móvel se encontra em cada uma dessas seções. Então, quando a minha carga móvel de 1 kN, né, estiver sobre a seção S1, quando estiver sobre a seção S2,
sobre a seção S3, S4 e S5. E eu vou ter que calcular para cada uma dessas situações quanto vale RA e quanto vale RB. Então esse aqui talvez seja o processo mais extenso da nossa sequência e que tem que ser feito com mais cuidado. Então vamos lá. Vamos calcular a reação RA e RB quando a carga estiver na seção 1. Tá? Muito bem, seção 1, depois seção 2, 3, 4 e 5. A gente tem essa planilha, né, que mostra que quando a carga está na seção 1, 2, 3, 4 e 5, quanto vale a reação RA e RB. A gente vai preencher essa planilha. Então, iniciando pela seção 1, quando a carga de 1 kN está na seção 1, isso significa que ela está exatamente sobre o apoio. É bastante intuitivo quanto é que vale o valor da reação, uma vez que a gente não tem flexão, o apoio A, né, é para estar absorvendo a totalidade do esforço aplicado. Então, se eu tenho 1 kN aplicado sobre o apoio A, logo a minha reação RA tem que ser 1 kN. Mas, resolvendo a partir das equações de equilíbrio, a gente tem que o somatório de forças em Y tem que ser igual a zero, o somatório de forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui aplicado na vertical a reação RA, convencionada para cima, né, de baixo para cima, RB de baixo para cima e 1 kN de cima para baixo. Então, tudo que está de baixo para cima fica positivo e o que está de cima para baixo fica negativo. Portanto, a nossa equação de equilíbrio fica RA mais RB menos 1 igual a zero. Segunda equação de equilíbrio, já que essa primeira nos deixa com duas incógnitas, a gente precisa de uma segunda equação. Vamos fazer então o somatório de momentos em torno, né, em relação ao ponto A, somatório de momentos em relação ao ponto A, ponto onde está o nosso apoio A, tem que ser igual a zero, né, para que a estrutura não fique girando. Então a gente vai ver tudo que gera momento. Momento é uma força vezes uma distância. Consideramos aqui que momentos que façam a estrutura girar no sentido horário são momentos positivos. Então, nós temos aqui que RA vezes a distância de RA até o apoio A, que é zero, né? Então RA vezes zero, mais o 1 vezes a distância até o apoio A, essa distância também vai ser zero, nessas duas forças. E nós temos ainda o RB, que está a uma distância de 3 metros. Então, o momento gerado por RB vai ser a força RB vezes a distância de 3 metros, RB vezes 3. O valor desse momento vai assumir o sinal de menos, o valor negativo, porque essa estrutura estaria girando, então, no sentido anti-horário devido à força RB. Bom, como RA vezes 0 é 0 e 1 vezes 0 é 0, logo 3RB igual a 0, RB é 0. Aplicando esse valor de RB igual a 0 na nossa primeira equação, nós temos que RA é igual a 1 kN, como não poderia deixar de ser. Okay? Então, a gente lá na nossa planilha, para esse primeiro caso, quando a força está sobre S1, a reação A vale 1 kN e a reação B vale 0. Segunda situação, quando a carga está sobre S2. É esse segundo caso. Então, quando a carga está em S2, quanto vale RA e quanto vale RB? A gente aplica as mesmas equações, somatório de forças em Y igual a 0. A gente tem ali que RA mais RB menos 1 tem que ser igual a 0. Mesma equação, não muda nada, porque as forças aplicadas são as mesmas, só mudou a posição dessa força de 1 kN. Somatório de momentos em A igual a 0, aqui a gente vai ter alguma diferença. Bom, RA vezes 0 é 0, né? Mais 1 kN vezes a distância dessa força 1 até o apoio A. Então, a gente tem 1 kN vezes 1 metro, 1 kN metro. E o RB continua com uma distância de 3 metros, 1, 2, 3, até o apoio A. Então, reparem aqui que a força de 1 kN vezes 1 metro, o momento de 1 kN metro, faz a estrutura girar no sentido horário, logo a gente fica com um sinal positivo. Já
O RB, né, ele faz a estrutura girar no sentido anti-horário, por isso assume esse sinal negativo. Resolvendo a equação, nós temos ali que 1 igual a 3RB, RB igual a 1/3, né, logo igual a 0,333 kN, né, colocando aqui com 3 algarismos significativos. Aplicando na primeira equação, a gente acaba obtendo, então, que RA vai ser 1 menos 1/3, que é igual a 2/3. Com 3 algarismos significativos, a gente fica aqui com 0,667. Voltamos na nossa tabela e preenchemos. Então, quando a carga está em S2, a reação RA vale 0,667 e RB vale 0,333. Fazer mais um aqui juntos. Então, quando a força de 1 kN estiver sobre a seção S3, vamos calcular quanto vale a reação RA e quanto vale a reação RB. Então, de novo, a primeira equação de equilíbrio, somatória de forças verticais, permanece igual, RA mais RB menos 1 igual a 0, e o somatório de momentos em relação ao ponto A vai ter uma pequena mudança devido à alteração da posição da força de 1 kN. Então, nós temos ali que RA vezes 0, RA é, né, a força exatamente sobre o ponto, não gera momento. E aqui sim, né, 1 vezes 2 metros, então a força de 1 kN está a 2 metros de distância em relação ao apoio A, um momento positivo no sentido horário, menos RB vezes 3. Mesma coisa, né? A gente calculando, então, a gente fica com RB igual a 2/3, 0,667 kN, e RA igual a 1/3, 0,333 kN, utilizando aqui 3 algarismos significativos novamente. Voltamos à nossa tabela e chegamos, então, né, que quando a carga está sobre S3, a reação RA vale 0,333 e a reação RB vale 0,667. E assim, da mesma forma, a gente tem que resolver para a situação quando a carga está sobre S4 e quando a carga está sobre S5. E os resultados que a gente acaba obtendo, então, vão ser esses, né? Que a reação em A vale 0 quando a carga está sobre S4, que faz todo sentido, porque a totalidade da carga vai ser absorvida pelo apoio B, que fica então com 1 kN, e quando a carga entra lá em S5, a gente fica com esse valor negativo para a reação A, menos 0,333 e 1,333 para a reação B. Sinal negativo dizendo que a nossa reação A, na verdade, não tem essa convenção, né, de baixo para cima. Para deixar a estrutura em equilíbrio, nossa reação vai ter que ser de cima para baixo. Muito bem. Então, a gente está com a nossa tabela inteiramente preenchida e a gente pode passar para o nosso item 3 do processo, o último deles, que é o traçado, a graficação da linha de influência. Então, a gente tem aqui a estrutura desenhada em escala, né? Mais ou menos, pelo menos. E agora a gente vai traçar, então, a linha de influência de RA. Então, a gente vai marcar os pontos, certo? Quando eu estou aqui no ponto na seção S1, eu vou marcar aqui 1 kN. Quando estiver na seção S2, eu vou marcar 0,667, 0,333, 0 e menos 0,333, obtendo um resultado como esse. Tá? Então, é uma graficação bastante simples, né? A gente tem esse efeito linear da variação das reações. Isso que a gente observa na tela nada mais é do que a linha de influência da reação RA. Certo? Então, descreve a variação da reação RA à medida que a carga se move ao longo da viga. Por exemplo, aqui é interessante a gente analisar cada um dos valores, né? O que significa o 0,667? Bom, 0,667 é o valor da reação RA quando a carga está sobre
S2. Então, quando a carga está em S2, eu tenho esse valor de 0,667. Menos 0,333 é o valor da reação RA. Então, estou sempre, a linha de influência ela é de RA. Então, me dá o valor da reação RA quando a carga está sobre S5. Ok? Faz sentido, né? Quando a carga está bem sobre a reação é máxima e ela vai diminuindo, a reação RA vai diminuindo à medida que a nossa carga vai se afastando da estrutura. Linha de influência de RB, então a ideia é graficar a segunda ou terceira coluna da nossa tabela. Então, quando está... Essa aqui é a linha de influência de RB. Quando a carga está sobre S1, vale 0 RB e vai crescendo. 0,333, 0,667, 1 kN e 1,333. Essa é a nossa linha de influência da reação RB. Tá? Esse 0,667 significa, então, o valor da reação RB quando a carga está sobre S3. 1 kN é o valor da reação RB quando a carga está sobre S4. Essa é a interpretação. Uma aplicação prática de linhas de influência, só para a gente entender, se utilizava antigamente, de forma bastante intensa no projeto de estruturas submetidas a cargas móveis. Uma aplicação prática seria essa. Qual o valor das reações RA e RB quando a viga está submetida a esses carregamentos? Por exemplo, uma carga de 150 kN sobre S2 e uma carga de 300 kN sobre S5. Então, o cálculo é bem rápido, A reação RA, a gente pega a linha de influência de RA e multiplica os 150 kN pelo valor da linha de influência naquele ponto. Então, se o 150 está sobre S2, a gente multiplica 150 vezes 2/3, 0,667. E vamos somar com o valor da carga de 300 multiplicado pelo valor da linha de influência em S5, que é menos 1/3. Então fica 150 vezes 2/3 mais 300 vezes menos 1/3, que dá 100 menos 100, que é igual a 0. Interessante, Apesar da estrutura estar submetida a 450 kN no total, a reação em A, para essa posição das cargas, é absolutamente igual a 0. Para buscar o valor da reação em B, a gente usa a linha de influência de RB, da reação B, e aplica o mesmo processo. Então, 150 vezes 0,333 mais 300 vezes 1,333. E a gente obtém aqui 50 mais 400, que é igual a 450 kN. Então, um abraço a todos. Essa era a ideia. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode chamar.